Eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa na França, num programa do governo francês que se chama Pausa, e o tema da minha pesquisa é justamente o impacto dos agrotóxicos na saúde das crianças e das mulheres. E agora, no momento, qual é a novidade, a notícia dessa semana agora, que eu sei que parte daí da Bélgica? Tem uma Mas notícia incrível, que a Bélgica acabou de, sexta-feira, anunciou que vai proibir a exportação de agrotóxicos proibidos na própria Bélgica, na União Europeia. Então, é uma decisão incrível. Essas substâncias, muitas delas, na verdade, elas não causam um problema só, elas causam muitos problemas. O iprodione, por exemplo, ele é um disruptor endócrino. O que é isso? É uma substância que provoca alterações hormonais ou problemas até mais graves do que esses. Quando a gente fala, por exemplo, de puberdade precoce, é uma coisa que eu sempre falo ou nas palestras ou nas entrevistas, de um estudo feito no Brasil pela Ada Pontes, do Ceará, que mostrou crianças que desenvolveram puberdade precoce por causa da exposição a agrotóxicos. E puberdade precoce, no caso, eram menininhas de 2 anos, bebês de 2 anos, meninas que desenvolveram mamas e pelos pubianos. Então, quando a gente está falando de alteração hormonal, a gente pode estar falando, inclusive, disso. A gente está falando de infertilidade, a gente está falando de problemas no desenvolvimento e isso, também câncer. Muitas dessas substâncias foram proibidas porque estão associadas a câncer ou a mal de Parkinson, Alzheimer, todas essas doenças crônicas. um lembrete, você está nos dizendo há 4 anos que nós estamos comendo e bebendo agrotóxicos em quantidades absolutamente criminosas que estão adoecendo a população. É isso? É isso, exatamente isso. 18% da população intoxicada no Brasil com agrotóxicos são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Isso é um infanticídio. Isso é um infanticídio, é uma tragédia mundial. Bom, o glifosato, em termos de volume, ele é o mais vendido no Brasil. Se a gente olhar para os 10 mais vendidos e soma do segundo ao 10º lugar, eles não chegam no volume do glifosato. O glifosato, ele é popularmente conhecido como mata-mato ou como Roundup, que era a marca do glifosato comercializado pela Monsanto. Mas o Brasil autoriza um resíduo dessa substância na água potável 5.000 vezes maior do que o resíduo autorizado pela União Europeia na água potável da União Europeia. Então, é como se a gente valesse menos. É como se a gente fosse feito de outro material, de outra substância. 1000 vezes menos. Isso. Só para lembrar o distinto público, glifosato da Bayer Monsanto, que foi processado e está pagando 10 bilhões e 900 milhões de dólares a 125 mil americanos que entraram na justiça por doenças comprovadas. Exatamente. Na verdade, a União Europeia ela tem uma regulação própria para agrotóxicos, ela tem uma regulação própria para químicos no geral, é uma sigla em inglês, REACH, é uma resolução para químicos, e ela, de alguma forma, está numa bolha protegida de algumas substâncias. Obviamente que essa bolha ela é toda cheia de furos, não está numa redoma, porque grande parte dos alimentos consumidos na União Europeia vem de outros países, inclusive do Brasil, e dos outros países do Mercosul com resíduo de agrotóxicos. Estou falando isso tranquilamente, porque o monitoramento de diversos países da União Europeia, e particularmente da Bélgica, mostra a entrada de agrotóxicos proibidos dentre os países membros que estão sendo usados no resto do mundo. Então, tem esse círculo de envenenamento. O Parlamento Europeu não tomou decisões em relação à exportação, importação, ou não está valendo, não vai valer? Como é que é? O que eu penso que está valendo até agora é uma reflexão a respeito do acordo Mercosul-União Europeia. É dizer, bom, ou o Brasil se adequa ou não vai ter acordo. Então, isso é o que está colocado, porque a União Europeia ela tem para ela mesma dois programas já em vigor, um que é o Acordo Verde, o Green Deal, e o outro que é uma estratégia que se chama Farm to Fork, quer dizer, do campo à mesa, do campo ao garfo.
E esses dois acordos internos da União Europeia, eles vão no caminho do banimento de algumas substâncias e da redução em 50% do uso de agrotóxicos. E isso, obviamente, não está em equidade alguma com o padrão do Brasil, por exemplo. Então, tem uma tensão instalada em torno desse tema. E você esteve há pouco na ONU. O que aconteceu na ONU, no evento da ONU? Sim, agora em março de 2023 a gente esteve em Nova York, na sede da ONU, por ocasião do encontro da ONU para o tema da água. Foi a reunião das Nações Unidas para o tema da água e nós fomos lançar uma iniciativa que é uma aliança, ela tem uma sigla em inglês, é uma aliança para a padronização de agrotóxicos. Não é possível que a gente continue lidando com uma aberração dessas, uma simetria dessas, em que um cidadão na União Europeia vale 5.000 vezes mais do que um cidadão brasileiro, usando a sua metáfora, e que a gente também tem as mesmas regras para aplicação. Então, se na União Europeia, por exemplo, não é permitido pulverização aérea, seja por drone, seja por avião, por conta da deriva, por conta do impacto ambiental, o Ceará saiu na frente, propondo um projeto de lei do deputado Renato Roseno, ganhou no Ceará, essa lei foi aprovada e recentemente no Supremo Tribunal Federal, os setores organizados, os setores ruralistas, entraram com uma ação de inconstitucionalidade contra a decisão do Ceará, argumentando que um Estado não poderia ter soberania suficiente para decidir sobre a matéria. Felizmente, o Supremo não aceitou isso, obviamente, e isso tem crescido, é um movimento que está crescendo nos outros estados também, estão tomando a mesma decisão. Proibição de pulverização aérea. Proibição de pulverização aérea, porque a pulverização aérea, além da contaminação ambiental, ela tem sido usada como arma química nos conflitos fundiários no Brasil. A União Europeia, a Folha de São Paulo, acabou de mostrar essa preocupação do Brasil, porque a União Europeia decidiu que vai barrar a compra de bens produzidos em áreas desmatadas, a partir de agora, com 18 meses para esse período de transição. E acho que é importante dizer que toda devastação ambiental ela é primeiro uma devastação humana. Acho que é importante fazer essa ressalva. Não existe crime ambiental, não existe devastação ambiental sem a devastação humana. A primeira é a devastação humana. Então, quando a mata já foi desmatada, é porque as comunidades já foram aniquiladas, né? Por exemplo, para falar pouco, porque se a gente olha, por exemplo, os resultados de trabalhadores que estavam em condição análoga à escravidão libertados no Brasil, a gente vê uma mancha, acabei de mapear, vou lançar, justamente nos estados que compõem a Amazônia Legal brasileira. Então é disso, para falar pouco eu estou falando de agrotóxico. Você falou há pouco em setores do agropecuário. Como é que você vê o agro do Brasil? Você vê como uma coisa única, uniforme ou tem jogo? Como é que você vê? Ele não é uniforme, mas eu diria que majoritariamente a gente tem essa classe que domina a propriedade privada da terra no Brasil, a gente tem isso, 1% dos proprietários controlam 50% da área no Brasil, eu vejo que o Estado brasileiro, de alguma forma, não só o brasileiro, mas dos países latino-americanos, ele tem mediado, infelizmente, os interesses dos grandes proprietários rurais e das grandes companhias, por exemplo, do hemisfério norte, como daqui da União Europeia, dos Estados Unidos e mais recentemente da China. Então, o que acontece? A terra, se a gente olha, eu vou dar um passinho atrás, se a gente olha, por exemplo, para essa relação bilateral Mercosul-União Europeia, a gente vê que os 12 produtos mais exportados pelos países do Mercosul para a União Europeia são principalmente produtos minerários ou de origem agropecuária. Os 12, de 1 até o 12, é disso que a gente está falando, e por outro lado, quando a gente vê o que a União Europeia mais exporta para os países do Mercosul, a gente vê produtos ópticos, produtos farmacêuticos, produtos químicos, carros, maquinários, etc. Então, a gente está diante de uma inserção na economia mundial absolutamente subalterna, e isso, claro, que está ligado à maneira como a terra foi apropriada no Brasil e também nos outros países da América Latina. Então, há uma elite, digamos assim, que controla a propriedade da terra, que avança em para e passo, digamos, inclusive com apoio financeiro para lobby
das indústrias sediadas na União Europeia numa devastação desenfreada, seja uma devastação física ligada ao desmatamento do Cerrado, da Amazônia, e mais recentemente uma devastação química, isso que eu tenho chamado de colonialismo químico. E por que eu estou usando essa palavra colonialismo químico? De onde vem isso? Estou trazendo uma palavra do passado, não é? Da maneira como nós fomos efetivamente colonizados, sendo usurpados, tendo nossas riquezas arrancadas e um genocídio, que foi a maneira como nós nos constituímos territorialmente, e o que está acontecendo hoje continua sendo a mesma coisa, só que numa outra esfera, com moléculas ultramodernas, entre aspas, que está nos dilacerando não só fisicamente, mas quimicamente. Então, eu diria que majoritariamente é um setor que age de uma forma predatória, mas, obviamente, se a gente for olhar para a riqueza da alimentação brasileira, se a gente for olhar para a segurança e para a soberania alimentar, a gente tem uma agricultura familiar, uma agricultura camponesa que é incrível, que é o que nos salva digamos assim, do ponto de vista da soberania. Então, o Brasil é o país que é o maior exportador de carne bovina, um dos maiores exportadores de carne bovina, e, no entanto, o preço da carne é muito cara no Brasil. Por exemplo, a carne, ou o Brasil é o país em que o feijão é o símbolo da alimentação nacional, mas a gente importa feijão há mais de 10 anos. Então, há uma total incoerência na maneira como a terra foi e continua sendo apropriada. E se a gente olha para o nosso Congresso hoje, e a gente vê a bancada ruralista, em que muitos desses deputados e senadores foram financiados por desmatadores, e quando eu falo desmatadores é porque foram instituições que foram multadas pelo IBAMA por desmatamento, então a gente tem um Congresso que não representa o conjunto da sociedade brasileira. A gente tem uma sociedade que é majoritariamente urbana e a maior representatividade no Congresso brasileiro, na Câmara e nos Senados é de ruralistas, entende? Então, tem um lobby dessas empresas que funciona, o grupo de olho nos ruralistas mostrou isso de uma forma clara, como dia, como essas empresas sediadas na União Europeia financiam o lobby que acontece no nosso parlamento. Então, eu diria que majoritariamente a gente tem um setor agrícola que age de forma predatória. É uma escolha a gente ter transformado um território igual à Alemanha só em soja no Brasil. Isso é uma escolha perversa que não interessa a ninguém. Não resolve o problema da fome. Os dados da fome no Brasil mostram que a fome dobrou em 4 anos. Não resolve o problema da fome nem mundialmente, porque mesmo no plano mundial a fome também aumentou, então a gente não está mais falando de agricultura. A gente está falando de como a apropriação da terra tem servido para alimentar os interesses dos poucos detentores da terra nos países da América Latina e das indústrias que se organizam de forma oligopolística, quer dizer, meia dúzia de indústrias controlando toda a venda mundial de sementes, de veneno, de sementes, de agrotóxicos e todo o aparato tecnológico para essa agricultura. Porque o que diz a regulação internacional para agrotóxicos? A gente tem 3 convenções internacionais de Basel, de Estocolmo, de Roterdã, mas o que se conseguiu banir até hoje não chega na casa dos 20 agrotóxicos. E a União Europeia, ela mesma já baniu 269. Então, o Brasil, que é o país que mais importa agrotóxicos no mundo, que a cada 2 dias alguém, em números oficiais, morre, esse é o país que tem mortos em função de contaminação por agrotóxicos, seria muito importante e oportuno que o Brasil fosse o país a propor, no âmbito das Nações Unidas, um outro marco regulatório internacional que considerasse uma equidade, uma horizontalidade entre os países. Mas as empresas sediadas nesses países, elas se beneficiam disso. No último ano, o valor mundial comercializado pelas 20 maiores empresas foi em torno de 60 bilhões de dólares, só em agrotóxicos. Para o mundo. Para o mundo todo. Mas, enfim, 3 grandes empresas controlam 6 grandes empresas controlam 70% desse valor. Quais então, são Bayer, BASF, pela ordem, Syngenta. Syngenta, que a China comprou da Suíços, é isso? Que a China
que a China comprou da Suíça. Singenta é a primeira, Bayer a segunda, BASF a terceira, Corteva a quarta, UPL a quinta, Corteva, que é dos Estados Unidos, UPL da Índia, em sexto lugar, a FMC também dos Estados Unidos. O que temos no feijão no Brasil e no fumacê contra a dengue? Nós temos a mesma coisa no feijão e no fumacê, uma substância que se chama malationa, que é um larvicida, um inseticida. Ele é autorizado no Brasil num volume de resíduo que é 400 vezes maior do que o resíduo autorizado dessa substância na União Europeia. E, para a maior parte dos agrotóxicos, a gente não tem sequer limite definido no Brasil. O que isso significa? Que qualquer número está dentro da conformidade. Então nós estamos nos envenenando, nos adoecendo, nos matando e seguimos, e alguns seguem fazendo de conta que isso é apenas porque você é uma ecochata, é isso? É basicamente isso. Essa é a desculpa. Numa das formas em que eu fui perseguida, que eu sofri uma perseguição que era da minha própria vida e outra um ataque à minha pesquisa científica, uma tentativa de desqualificação e a justificativa era essa, de que era um posicionamento político ou de que estava relacionado a algum tipo de ambientalismo, entre aspas, natureba. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um outro patamar de discussão. Na saúde, a conta já chegou, do ponto de vista econômico, está chegando. Está chegando, mesmo do ponto de vista econômico, na saúde há uma conta feita de que para cada dólar gasto com agrotóxicos no Brasil, o SUS gasta 1,16 dólares para tratar as doenças que são resultado dessa exposição a agrotóxicos. Então, a gente está trabalhando com... Acho que sempre é importante ressaltar com informações que são oficiais e são públicas, que é muito bom. Inclusive, isso é uma coisa que o Brasil deveria exportar para a União Europeia e para o resto do mundo, porque a gente tem uma base de dados incrível e confiável. Eu uso os dados do IBAMA, né, do Ministério do Meio Ambiente, e também do IBGE. Então, é com base nesses dados que eu estou trabalhando e trazendo esse tipo de informação, com dados oficiais e públicos.